Marcos 14, do 1 ao 11. Quem abriu aí diz amém. Amém. Quem não abriu aí fala socorro. Tá tudo ok. Vamos lá, irmãos. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento, ou pães asmos. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Repita comigo, um perfume muito caro. Feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixe-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o quiserem ou desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Amém. Eu queria que você orasse, fechando seus olhos, e fizesse uma oração pedindo ao Senhor que fale contigo nessa noite. Mais uma vez. Senhor, nós nos rendemos, estamos rendidos ao Senhor. Já te adoramos, bendizemos o teu nome, glorificamos o Senhor. Nos alegramos, dançamos em tua presença. Mas nós queremos a tua palavra sobre nós, Senhor. A tua palavra que traz vida ao nosso coração. Deus, a tua palavra que quando encontra espaço em nós, se coloca, Pai amado, de uma maneira, nos mostrar o caminho em que devemos andar, o caminho em que devemos trilhar. Deus, então, que esta palavra, nesta noite, alcance cada coração aqui neste lugar, Senhor. Que encontre guarida, que cada coração neste lugar se transforme em uma terra fértil, para que a tua palavra, que a semente caia nessa boa terra, e essa semente cresça, Senhor, e dê frutos a 30, 60, 100 por 1. Que cada crente, que cada amigo nosso neste lugar, seja frutífero, e que cada um de nós possamos, ó Deus, honrar a Ti, ouvindo e praticando a palavra do Senhor. Eu quero pedir a Tua bênção nessa noite, Senhor, sobre a vida de cada homem, de cada mulher. Deus, se alguma coisa nesta noite está tirando a atenção do Teu povo para Ti, que nesta hora o Senhor possa atraí-los nesta hora, Senhor, para Ti. Que o olhar desta igreja esteja no Senhor e na Sua palavra. Que o coração desta igreja esteja, Senhor, desejosa, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Fala o coração deste povo neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Irmãos, a Bíblia faz questão de demonstrar contrastes. Se você pegar, irmãos, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se você pegar o Antigo Testamento de Gênesis a Malaquias, ou o Novo Testamento de Mateus a Apocalipse, você vai perceber que há muitos contrastes. Situações em que a Bíblia mostra de um jeito e vai fazer agora uma comparação, um contraste daquilo que está sendo dito. Contrastes entre aqueles, e nós vamos observar isso nessa noite. Muitos contrastes entre aqueles que se esforçam ou se esforçaram em ter uma fé, uma atitude de fé diferente daqueles que agiram de maneira egoísta, simplista e sem generosidade. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver pessoas se levantando e tendo atitudes diferentes. Alguns tendo atitudes de honra, de graça, e outro fazendo um contraponto, tendo atitudes negativas, atitudes simples, atitudes egoístas, atitudes sem generosidade. E esse texto essa noite, irmãos, eu não quero mostrar para vocês apenas um aspecto diferencial no que tange a questão financeira, não. Porque todos que estão aqui conhecem essa palavra, conhecem esse texto, mas eu quero que possamos olhar para as atitudes das pessoas em que a Bíblia tem demonstrado, em que a Bíblia tem tentado, tem mostrado e mostrado a nós. Atitudes de pessoas que têm se esforçado para viver uma vida de atitude de fé, e em outro espaço, pessoas que têm vivido uma vida longe dessa realidade espiritual, longe dessa questão espiritual. E quando nós olhamos para a própria palavra do Senhor, porque nós estamos no capítulo 14, nós vamos voltar um pouquinho para o capítulo 12, não precisa abrir, nós vamos observar uma viúva fazendo um contraponto, fazendo uma vida diferencial da vida daqueles que estão levando a vida de uma maneira superficial, corriqueira, de uma maneira normal e sempre. Quando nós olhamos o capítulo 12, versículo 41 a 44, nós vamos observar uma viúva, e naquele lugar está Jesus. Jesus está diante do gasofilácio, o lugar onde se depositavam as ofertas. E a Bíblia diz, irmãos, que muitos homens abastados, ricos, entravam e depositavam naquele lugar grandes quantias de dinheiro. Só que no decurso desta caminhada, dessas ofertas estrondosas, aparece uma viúva com as duas menores moedas de valor do seu momento, da sua época, e vai lá e deposita no mesmo lugar onde foram depositados grandes quantias. E Jesus diz assim: em verdade vos digo que esta viúva ofertou mais do que todos os outros. Essa viúva, apesar de ter ofertado o menor valor, diante de Jesus, foi quem ofertou mais. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós observamos que a atitude das nossas vidas faz diferença diante do Senhor. Quem quer viver uma vida na média, ou quer viver uma vida normal, certamente não atrairá a visão, a presença de Jesus, a presença de Deus. Muitos ofertaram, mas a Bíblia diz que os homens ricos ofertavam daquilo que lhes sobrava. Enquanto a viúva deu tudo o que tinha, todo o seu sustento, Jesus estava presente e observou, e apontou, e mostrou que aquela viúva ofertou mais do que todos os outros. Seguindo ainda na Bíblia, nós vamos observar esse contraste também na vida de Ananias e Safira. Quando nós vamos lá para Atos 4, Atos capítulo 4 e Atos capítulo 5, nós vamos ver a diferença da oferta que Barnabé fez e que Ananias e Safira fizeram. E a Bíblia vai mostrar que Barnabé, ele vendeu uma propriedade, pegou todo o valor da propriedade e depositou aos pés dos apóstolos. Em seguida, um casal também venderam a propriedade, e aqui está o diferencial. Reteram parte da propriedade e disseram que tinham vendido pelo valor cheio, o valor completo. E os apóstolos perguntaram a eles:
Portanto, vocês venderam a propriedade, e todos os dois, em comum acordo, disseram que sim. Irmãos, a Bíblia está repleta de pessoas que tiveram atitudes positivas e atitudes negativas, e quando essas atitudes são confrontadas, aquele que teve uma atitude positiva atraiu a presença do Senhor. Quantos querem atrair a presença do Senhor aqui? A Bíblia diz que Ananias e Safira morreram. E a Bíblia diz, e deixa bem claro, que Barnabé foi o homem que ofertou, mas ficou vivo. Quando nós vamos para Marcos capítulo 7, versículo 24 em diante, nós vamos observar mais uma atitude. A Bíblia diz que Jesus chega em certo lugar, em Tiro. E quando chega naquele lugar, uma mulher, Ciro-fenícia, uma gentílica, uma mulher gentílica, procura Jesus pedindo ele que curasse a sua filha que está possessa por um demônio. E Jesus, irmãos, dá uma palavra para aquela mulher que eu acho aqui que talvez nós sairíamos e iríamos embora. Ela falou o seguinte: olha, não é justo eu tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Mas a mulher olha para Jesus e diz assim: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus, irmãos, ao ver a atitude daquela mulher diante de uma palavra tão dura, Jesus, irmãos, se comove naquele instante e diz para a mulher: por causa de um ato de fé, pode voltar, porque sua filha já está limpa, o demônio já faz parte da vida dela. Irmãos, naquele momento, quando a mulher voltou em casa, encontrou a menina sã, sarada, sem nenhum demônio, porque Jesus de Nazaré, irmãos, reagiu a uma atitude de fé. Uma atitude, irmãos, que nós precisamos observar e tomar. Nós precisamos perceber, irmãos, que a Bíblia faz questão de mostrar as atitudes de fé das pessoas que vão além do normal e do que se é pedido. Irmãos, o crente é aquele que precisa viver uma vida não na normalidade, mas acima da média, acima do que é pedido, acima do que é solicitado. E nós vamos observar, irmãos, que a Bíblia faz questão de mostrar todas essas coisas que estão acontecendo, de Gênesis a Apocalipse, pessoas que agiram de maneira normal e pessoas que agiram acima da média. Você tem que ser um crente, irmãos, que vive acima da média, amém, irmãos? Acima da média. Na sua fé, na sua forma de viver a fé, na sua forma, nas suas atitudes diárias, constantes. Aonde, pastor? Em todos os lugares. No templo, nas quatro paredes, amém? Não. Na sua casa, na escola, na cozinha da sua casa, no trabalho, na faculdade, acima da média. Acima da média. Irmãos, o capítulo 14 de Marcos, e eu queria que você mantivesse a Bíblia aberta. Versículo 1 e versículo 2 vai mostrar a atitude de sacerdotes, a atitude de mestres da lei e a atitude desses homens religiosos para com Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. E aí a Bíblia vai trazer, irmãos, aquilo que mais nos interessa nessa noite. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro para matá-lo. Quando nós vamos, irmãos, para o versículo 10 e para o versículo 11, vai lá para a Bíblia, versículo 10 e versículo 11, nós vamos observar agora, nesse instante, a vida de um discípulo, também vivendo uma vida na normalidade abaixo, irmãos, vivendo uma vida precária, Judas. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregar quem? Jesus de Nazaré. Irmãos, no começo do capítulo, no versículo 1 e 2, e no término desse capítulo, irmãos, desse parágrafo, versículo 10 e
versículo 11, no meio dessas duas extremidades, desses dois tipos de vidas estranhas, está uma mulher. No meio, irmãos, dessa bagunça toda, dessa vida toda torta, no meio dessa vida toda desvirtuada, tem uma mulher. E a Bíblia, irmãos, vai nos mostrar que essa mulher sobressaiu sobre a vida dos sacerdotes, sobressaiu sobre a vida dos mestres da lei e sobressaiu sobre a vida de Judas, que era considerado discípulo de Jesus. Esta mulher tomou uma atitude de amor para com Jesus. Ela deu o seu melhor ao Senhor. Aqui está, irmãos, o que a palavra de Deus tem para nós hoje. Precisamos aprender com esta mulher, que o nome dela é Maria, que precisamos dar o nosso melhor a Jesus de Nazaré. Irmãos, a palavra para você nessa noite é: dê o seu melhor a Jesus. No meio desta guerra, uma mulher fez a diferença. No meio desse extremo, uma mulher fez a diferença. E aqui eu quero contar, irmãos, algo que aconteceu essa semana agora que passou. Eu estive na casa de uma ovelha minha, aqui de Peniel, resolvemos uns detalhes do Dia dos Namorados. Trabalhando e ajustando os detalhes aí, porque a igreja estava ajudando a família. E aí eu saí recolhendo algumas coisas, e eu cheguei em uma determinada casa, e nessa casa, uma irmã falou assim: pastor, ora aqui pela minha mãe. Eu não queria que a pessoa está aqui, da família está aqui, não se identifique não, precisa se identificar não. Você, pastor, ora aqui pela minha mãe. Ela não está bem não. Eu falei: tá bom, vou lá orar agora. Entrei na casa, pedi ela que colocasse a mão sobre a enfermidade, eu pus as mãos também sobre a mãe, e comecei a orar. De repente, um carro chegou com alguns homens, eu orando, e sai um camarada lá de dentro, falando mais alto do que esse microfone que vocês estão ouvindo aqui agora, na caixa de som. E blá, 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 blá. E eu lá, meio esquivado assim, orando e ministrando e abençoando e orando. E o camarada nem aí, blá, 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 blá. E entrou na casa e a gente orando, abençoando, e ele nem aí. Aí terminamos de orar, aí ele chegou assim: pastor, leva fulano para a igreja mesmo, pastor, porque fulano precisa. Eu olhei assim para ele e falei assim: fulano, e você? Não precisa também não? E você precisa de Jesus? Não, como é que é a sua vida com Jesus? Não, minha vida com Jesus está boa, pastor. Aí beleza. Ele entrou, eu fiquei por ali mais um pouquinho. Daqui a pouco ele volta: pastor, na sua igreja pode beber? Você está falando isso porque você bebe, né? Bebe não é pouco não. Eu virei para ele e falei assim: eu vou falar por que eu estou dizendo isso. Se você render seu coração a Jesus, se você se dobrar diante dele, você vai viver uma vida diferente. Mas se você não quiser se dobrar, não quiser se render a Jesus, você pode continuar bebendo sua cachaça. A mãe olhou assim bem: como é que pode, pastor? Assim, né? O pensamento que eu tive na hora, né? Olhou assim. Sabe por quê, irmãos? Há pessoas que agem, estão agindo, irmãos, como essas pessoas, irmãos, do texto de Marcos 14. Pessoas que estão a todo momento, a todo instante, fazendo, irmãos, de Jesus alguém sem valor, desprezando Jesus, deixando Jesus de lado, e a vida está passando, e a vida é cruel, e o tempo passa, e o tempo é cruel, o tempo mata, irmãos. Nós crescemos e desenvolvemos e começamos a morrer a partir do momento em que nós nascemos. E tem muita gente por aí desdenhando, desfazendo, irmãos, das igrejas, desfazendo de Jesus, desfazendo de tudo. Mas, irmãos, eu quero te dizer uma coisa: a Bíblia diz que Maria teve uma atitude diferente. Você precisa ter, meu irmão, uma atitude diferente diante desse mundo, meu querido. Uma atitude diferente. Essa mulher é Maria, irmã de Lázaro. Quando você vai lá para João capítulo 12, Evangelho de João, você vai observar que o evangelista deixa bem claro que essa pessoa é Maria.
aquela que se assentou aos pés de Jesus enquanto Marta trabalhava. Aquela mulher, irmãos, ela agora está aqui diante de Jesus, fazendo o quê? O que foi que ela fez? A Bíblia diz que esta mulher se aproximou de Jesus e quebrou um frasco chamado de alabastro, e dentro dele continha um perfume caríssimo, derramou sobre a cabeça de Jesus, e em João diz que ela enxugou os pés de Jesus com os cabelos. Sabe por quê, irmãos? Porque o óleo foi derramando sobre a cabeça de Jesus, foi derramando, chegou aos pés, e agora ela está lá, irmãos, se colocando como uma escrava e como alguém que ama de fato a Jesus de Nazaré. Maria foi uma mulher que fez toda a diferença. Você e eu precisamos fazer toda a diferença nesse mundo. Ela se aproximou de Jesus. Ela quebrou o frasco de alabastro. Ela derramou todo o conteúdo sobre Jesus. Essa atitude dessa mulher, irmãos, foi uma atitude extravagante. Foi uma atitude, irmãos, que vai além da média. Diga assim: Maria teve uma atitude além da média. Além da média, nós vamos entender, irmãos, por que essa atitude foi tão extravagante e espetacular. Tem resposta. Nós precisamos entender algumas coisas. O vaso de alabastro, irmãos, era um vaso muito fino. Alguns feitos de mármore bem trabalhado, transparente, e outros feitos de argila. Irmãos, era um frasco top. Na época, qual é o frasco de perfume mais bonito e mais caro que talvez exista que você conheça aí? O frasco de perfume mais caro e mais bonito que você acha aí? Perfume que você conhece assim, que é caríssimo, que é top. Qual perfume top que você conhece aí? Eu quero saber, irmãos, qual é o top aí? Porque eu não uso esse top não, eu quero saber qual é o top. Não, top? Não é pop não, é top. Gabriela Sabatini? A que só tem pé pop? Irmãos, uma outra coisa que nós precisamos entender. Essa mulher foi além da média. Normalmente, alguém que era hospedado na casa de alguém, normalmente, como é que acontecia, pastor? O anfitrião pegava o óleo, porque você sabe que a região ali era muito seca, o óleo hidratava a pele, vinha e derramava uma ou duas ou três, algumas gotinhas, tampava o frasco e guardava o resto. O óleo que era caríssimo, esse óleo, irmãos, era uma especiaria trazida da Índia, era caro, caríssimo. O valor, irmãos, desse perfume, a Bíblia diz que, a Bíblia vai deixar bem relatado aqui, que ele valia 300 denários. Uma gota desse óleo, irmãos, valeria o trabalho de um trabalhador, o dia de trabalho de um trabalhador rural. Todo frasco valeria, meu querido, um ano praticamente de valor de um salário de um trabalhador rural. Aquela mulher acaba de despejar sobre Jesus, com uma atitude de fé, com uma atitude acima da média, um valor enorme, irmãos, naquele instante. Irmãos, nós precisamos viver acima da média. Crente que vive na normalidade, eu quero dizer para você, você está perdidaço, não de salvação, você está perdido no quesito, irmãos, comunhão, vida, momento em que você pode atrair a presença do Senhor. O crente que vive, irmãos, abaixo da média, ou na média, achando que está indo, ele está mais ou menos enrolado, porque devagar e sempre ninguém pega voo, irmão. Bota o avião na pista, mantém apenas a velocidade da saída dele, ele não levanta voo. Crente é assim. O crente que está na normalidade, apenas aceleração normal, ele não vai pegar voo. Meu irmão, eu quero dizer para você, você não vai pegar voo. Você vai viver o resto da vida vivendo essa vidinha sua aí, mas você não vai pegar voo. Não pega. Você não voa, você não atrai a presença do Senhor, você não atrai Deus para você. Eu não estou tratando de salvação, irmãos, o texto aqui não é para isso, não fala de salvação, eu estou falando de vida acima da média. Esta mulher teve uma vida acima da média e ela provou isso, irmãos, na prática.
Diga assim: eu preciso viver minha vida cristã acima da média. Maria, irmãos, deu o seu melhor, mas diante do seu melhor, ela sofreu algumas oposições contra a atitude que ela teve. Versículo 4, a parte A, e versículo 5, a parte C. Olha o que diz o versículo 4, irmãos. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados. Versículo 5, a parte C diz assim: e a repreendiam severamente. Maria, irmãos, por querer viver uma vida acima da média, ela recebeu oposição. Eu quero dizer para você, irmãos, não só no Evangelho, aonde você estiver, no seu trabalho, na escola, na faculdade, aonde você estiver, se você quiser viver uma vida medíocre, uma vidazinha, irmãos, rasa, de rodapé, você pode viver, e você tem esse direito. Mas se você quiser viver uma vida, irmãos, acima da média, você vai sofrer oposições. Crente que não é perseguido, crente que não tem problema, crente que está tudo bem, pastor, o que é isso? É verdade, irmãos. Já contei aqui para vocês algumas situações de patrão chegar, irmãos, e falar assim: olha, fulano vai aparecer aí, mas diz que eu não estou não. O crente medíocre, irmãos, é aquele que vai vivendo essa vida mundana, e o louvor você já conhece, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, e leva você para longe de Cristo, leva você para longe do Senhor. Maria, irmãos, estava sofrendo oposição. As pessoas, irmãos, e aqui nós precisamos observar que essa oposição inicial não é dos de fora, a oposição é dos de dentro. A Bíblia diz que os sacerdotes, que os mestres da lei e que Judas. E aqui eu quero contar um segredo para você. Quando você vai, irmãos, para o Evangelho de João, capítulo 12, e observa essa mesma história sendo contada por João, registrada por João, ele vai dizer que foi Judas que colocou lenha na fogueira. Porque Judas era ladrão. Judas não estava interessado, irmãos, não estava interessado nos pobres. Judas estava interessado no dinheiro, meu irmão, era na grana. A Bíblia diz que ele era ladrão. Ladrão! O que foi que Judas fez? O que muita gente tem feito por aí. Chega ali, solta uma fermentaçãozinha ali, cai fora. E o que acontece? O pau quebra. Larga o melzinho lá, ó, e o pau quebra. E os discípulos começaram, irmãos, a repreender Maria. Começaram a repreender essa mulher. Os de dentro deveriam apoiar os de dentro, mas os de dentro estão repreendendo Maria, que teve uma atitude de fé, que viveu uma vida de atitude. Maria deu o melhor a Jesus de Nazaré, irmãos. Isso deve nos ensinar alguma coisa. Nós precisamos aprender com Maria que nós precisamos dar o nosso melhor a Jesus, irmãos. Você precisa dar o seu melhor a Jesus. Você precisa dar, mas você vai sofrer oposição. Eu quero deixar isso muito bem claro para você. Se não sofreu, vai sofrer. Você vai sofrer oposição. Marcos 12, 28 diz assim, diz que nós precisamos amar uns aos outros. Marcos 10, 41, 45 fala sobre servirmos uns aos outros para sermos grandes no reino de Deus. Porque o maior é aquele que serve. Mas Maria, ela está sofrendo oposição dos de dentro. E eu já falei isso aqui algumas vezes. Tem gente que gosta de puxar o tapete do outro, que é uma beleza. É ou não é? Tem gente, irmãos, que gosta de se dar bem, e para se dar bem, ele tem que prejudicar o outro. É isso que está acontecendo. É isso. E no meio da política, Reinaldo, é um trem de doido. Já falei para a igreja, antes de vocês serem partidários, sejam servos do Senhor.
Para presidente, a coisa mais branda. Mas quando for para prefeito, quando o seu sustento estiver em jogo, quando a grana, irmãos, estiver em jogo, quando o salário estiver em jogo, quando a sua família que depende de você estiver em jogo, é nesse dia que você precisa mostrar que você é um crente acima da média. Porque para presidente está tudo ok. Os discípulos, irmãos, eles resolveram dar um breque em Maria. E Maria está aqui agora, vivendo uma vida de extravagância. Maria acabou de derramar sobre Jesus cerca de 1 ano de salário de um homem trabalhador rural. Isso é muita coisa, irmão. Isso é muita coisa. Mas quem fez isso foi Maria. Ela está sofrendo as consequências, mas ela teve uma atitude extravagante para com Jesus de Nazaré, irmãos. Ela viveu um momento de viver a sua fé acima da média. Acima da média. E nós precisamos aprender algumas coisas com isso. Eu não sei se eu termino essa mensagem hoje. Essa parte das Escrituras deve nos fazer pensar sobre como reagimos quando um irmão nosso está se dedicando profundamente a Jesus de Nazaré. Tem gente que acha estranho quando alguém, irmão, chega na igreja, se converte, rende o coração e está igual um foguete, irmãos, porque está amando Jesus e quer dar a Jesus, irmãos, tudo que ele puder ou tudo que ela puder, porque ela ama Cristo, está apaixonada por Jesus, irmãos amados, aquele primeiro amor. E há pessoas que olham para isso, irmãos, com aquela surpresa. Poxa, fulano mal chegou e agora olha só o que ela já está fazendo. Quando seu irmão na fé, irmão, estiver avançando, não provoque situações que o desanime. Essa é uma das lições que nós precisamos aprender nessa noite. Quando chegar alguém, irmãos, que rendeu o coração em Jesus, apaixonado por Jesus, irmãos, querendo fazer além da média, irmãos, não desanime essa pessoa, não. O coração dessa pessoa está pegando fogo por Jesus de Nazaré. Ela quer Cristo, irmãos. Ela quer Jesus. Mas aí vem aquelas frases vindas do inferno. Fulano, ele é puxa-saco do pastor. Foi Satanás que escreveu essa frase. Entregou na mão do crente e mandou ele falar. Isso está acontecendo aqui, irmãos. Sacerdotes, mestres da lei, um discípulo, irmãos, que estava no mundo. Não pode nem chamar de discípulo, é porque a Bíblia chama. Um ladrão puxando o tapete de Maria. Puxando o tapete dessa mulher, puxando o tapete, a mulher quebrando o vaso, irmãos, quebrando o vaso, derramando óleo, e eles, que nada, que atitude é essa? Deveria dar aos pobres, é os pobres que deveriam ganhar esse dinheiro, isso é, eles vão chegar daqui a pouquinho. Fulano, fulano quer ser melhor do que todo mundo. Essa frase também veio do inferno. Estou mandando recado não, viu, irmãos? Não é recadinho não. Os irmãos sabem, eu não mando recado não. Mas isso é uma frase vinda do inferno. Coloca na mão do crente e o capeta diz assim, vai lá e entrega. As pessoas que querem dar o melhor para Jesus, elas vão atrair a presença de Jesus para as suas vidas, irmãos. Elas vão atrair Jesus para si. Elas atrairão Jesus naturalmente, não é porque ela quer ser melhor, não é porque ela é baba-ovo do pastor, não é nisso não, irmãos, é porque essa pessoa ama Jesus, está apaixonada por Jesus, essa pessoa quer Jesus, essa pessoa quer estar perto de Jesus e quer dar tudo a Jesus e quer estar acima da média, irmãos. Irmãos, vivam vida acima da média, viva sua fé acima da média, viva sua fé cristã acima da média. Jesus vai olhar e vai se aproximar e você vai atrair a presença dele para a sua vida, meu irmão. Para a sua vida. A segunda coisa que nós precisamos aprender: Deus não te chamou para ficar parado no tempo e nem no templo. Bonita frase, gostou? Eu estava meditando, eu gostei dessa frase. Então vamos repetir todos comigo. Deus não me chamou para ficar parado no tempo e no templo.
De maneira alguma. Jesus te chamou para você viver uma vida acima da média. Olha aqui para mim. Jesus te chamou para você viver uma vida acima da média. Vocês que estão aí no fundo, Jesus chamou vocês para viver uma vida acima da média. Carro parado não pega frete. Avião que não aumenta a velocidade não pega voo. O versículo 5, irmãos, a parte C diz assim: e a repreendiam severamente. Os de dentro deveriam dar a mão, mas são os de dentro que estão, irmãos, puxando o tapete dessa mulher. Irmãos, por que a atenção de Jesus voltou-se para a viúva? Por que foi que a atenção de Jesus voltou-se para a viúva? Por que foi que a atenção de Jesus dos discípulos, irmãos, Jesus já havia ressuscitado, porque a atenção dos discípulos que serviam ao Senhor foi voltada para a vida de Barnabé. Porque foi, irmãos, que a visão, a atenção de Jesus foi voltada para aquela mãe que estava com uma filha endemoniada, possessa. Por que foi, irmãos? Irmãos, essa pergunta precisa de resposta. É porque eles viveram e tiveram atitude acima da média. Eles deram o melhor que eles poderiam dar a Jesus de Nazaré, irmãos. Dê o seu melhor a Jesus de Nazaré. Isso são oposições que se levantam, irmãos, e aqui nós estamos, o horário já avançou, mas eu quero trabalhar com vocês aqui a segunda posição dos valores pré-estabelecidos. Essa é a segunda posição, capítulo 14, versículo 4, a parte B. Vou ler aqui a parte A e a parte B, versículo 4. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Por que esse desperdício? Irmãos, a festa da Páscoa, a Bíblia diz no capítulo 14, versículo 1, que faltavam 2 dias para a Páscoa. E era costume, irmãos, prestem bem atenção nisso, era costume as pessoas doarem aos pobres. Era costume, porque as pessoas estavam sensibilizadas. As pessoas, irmãos, é como a virada do ano, é como o Natal. No Natal, o ser humano fica assim mais sensibilizado, né? E presenteia, não é assim que acontece? Virada de ano, fica mais sensibilizado, uma nova vida e presenteia. A Páscoa está chegando. E nós sabemos, irmãos, que a Páscoa, ela foi instituída quando Deus libertou o povo dele do Egito, das garras dos egípcios. E esse povo agora está se dirigindo a Jerusalém. Jesus está em Betânia, próximo de Jerusalém, se dirigindo, irmãos, com seus discípulos, indo para lá. Só que ele para em uma determinada casa, talvez foi para descansar, mas ele iria seguir viagem. E a Bíblia diz que faltavam 2 dias para a Páscoa. E as pessoas, irmãos, se sensibilizavam. E elas davam presentes, elas abençoavam, elas trabalhavam nas necessidades dos pobres, elas ajudavam as pessoas mais necessitadas. Elas tinham, irmãos, davam atenção maior. A humanidade, irmãos, a questão humanitária aflorava. E essas pessoas iam em encontro dos necessitados para abençoar. Agora imagine você, que no versículo 4, a parte B, os discípulos estão fazendo um grande questionamento. Eles dizem assim: olha, ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. Irmãos, o questionamento levantado aqui é o seguinte: como é que esta mulher derrama 1 ano de salário sobre a vida de Jesus, a cabeça de Jesus? Como é que essa mulher teve a coragem de derramar mais dinheiro, ou o dinheiro que era necessário para que nós pudéssemos ajudar todos os pobres necessários que precisam de ajuda? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui, irmãos? Eles começaram a questionar porque eles acharam que era melhor dar o dinheiro aos pobres do que ela ter uma atitude para com Jesus de Nazaré. Pastor, então você está querendo dizer que Jesus não abençoa os mais necessitados? Não. Jesus abençoa sim, irmãos. Jesus abençoa e abençoa mesmo.
O que me chama, irmãos, mais atenção aqui é que eles tratam essa ação de Maria como desperdício. Irmãos, olhem para a Bíblia. Versículo 4. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados: por que este desperdício de perfume? Você sabe qual é a compreensão mais natural que nós podemos ter? É a seguinte: se eles dizem que o que Maria fez foi desperdício, era porque Jesus não era merecedor disso. Eles estão dizendo, em outras palavras, Jesus, o Senhor, não merece esta honra. Jesus, o Senhor, está recebendo uma ação que está sendo desperdiçada, porque os pobres precisariam mais do que o Senhor. Irmãos, a oposição ela vai surgir. Tem valores pré-estabelecidos neste mundo nosso, irmãos. Mas quem irá quebrar esses valores pré-estabelecidos, irmãos, somos nós, à medida que nós vivemos acima da média. Diga para o seu irmão, você precisa viver acima da média. Você sabe qual foi a resposta de Jesus? Os pobres, vocês sempre terão entre vocês, mas a mim, não. O que ela fez, e aí nós vamos observar no versículo acima: deixe-na em paz, disse Jesus, porque estão perturbando, ela praticou uma boa ação para comigo. Jesus não está dizendo que temos que deixar de abençoar os pobres, mas em primeiro lugar, você precisa atrair a atenção de Jesus para a sua vida, irmão. Em primeiro lugar, você precisa atrair a atenção de Jesus com atitudes, irmãos, acima da média. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15:58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Olha o que diz a palavra: sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Irmãos, ouçam o que Deus tem para dizer para você nessa noite. Abra o seu coração para o que Deus tem a dizer ao seu coração, à sua vida nessa noite. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Irmãos, pode trabalhar para Jesus, pode atrair a atenção de Jesus, porque tudo que você fizer para Jesus tem validade para Ele, irmão. E se alguém tentar pegar o seu tapete e puxar, sabe de uma coisa? Jesus está olhando para você. Buscar em primeiro lugar o reino, a sua justiça, e estas coisas, quais são elas? As coisas necessárias da vida, roupa, alimentação e outras coisas mais, vos serão acrescentadas. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Eu vou repetir: dê o seu melhor a Jesus. Eu não vou continuar a pregar porque já chegou o horário. Quando chegar em casa, você lê o versículo 6 ao 9 e você vai ver o que Jesus, irmãos, você vai ver a honra que Jesus deu a essa mulher. Você vai ver que Jesus reconheceu a atitude dessa mulher. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena viver uma vida acima da média. Vale a pena viver uma vida com Deus. Vale a pena viver uma vida diferente. Vale a pena viver uma vida diferente do mundo. Não adianta você estar no mundo e vir para cá, não vou nem dizer cultuar, vou dizer assistir culto. Não adianta nada. Você precisa viver uma vida acima da média. Quantos nessa noite estão dispostos a isso? Quantos estão dispostos a viver uma vida acima da média? Pessoas foram comidas por leões porque viveram a vida acima da média. Pessoas foram jogadas em tachos de óleo quente porque eram cristãs e resolveram viver uma vida acima da média. Pessoas foram decapitadas porque eram cristãs e resolveram viver uma vida acima da média.
Pessoas foram esfoladas, vivas, porque resolveram viver uma vida acima da média. Você está disposto a viver uma vida acima da média? Vamos orar? Assentado do jeito que você está, feche seus olhos. Eu não vou orar por você. Faça a sua oração nessa hora. Dê o seu melhor a Jesus. Faça a sua oração diante do Senhor. Deus, nós te agradecemos por essa noite. Te damos graças nessa hora. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. A Tua palavra que nos ensina, Senhor. A Tua palavra que nos mostra o caminho, Senhor. A Tua palavra, ó Deus, que nos faz viver uma vida diferente. Deus, ajude a Tua igreja, nos ajude, Espírito Santo, a vivermos uma vida acima da média. Ajude-nos a darmos o nosso melhor a Ti, Senhor. Abençoe, Senhor, cada coração, cada oração sincera feita neste lugar. Agora, abrace a Tua igreja. Abrace este povo, Senhor. Deus, receba a nossa sinceridade diante do Senhor. E aquele, Senhor, que não tem vivido esse tipo de vida, que o Senhor possa fortalecê-los. Fortaleça a Tua igreja, Senhor. Fortaleça os homens, fortaleça as mulheres, fortaleça este povo. Em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti por esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está abençoado? Amém. Dê o seu melhor. E é tudo, viu? Tudo. Tempo, dinheiro, dedicação. Tudo. Dê o seu melhor, Senhor.